sobre isolamento internacional. Guilherme Macalossi chegando ao vivo aqui no Jornal Gente, falando sobre reações internacionais a esse resultado que foi anunciado na madrugada para a eleição na Venezuela. Não é, Macalossi? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu vou começar falando sobre o silêncio que vale mais do que 1000 palavras. O silêncio que se impõe desde que nós tivemos o blackout informativo imposto pelo Conselho Nacional Eleitoral. Abundavam já os boletins de urna contabilizados pela oposição venezuelana, mostrando ampla vantagem do candidato oposicionista sobre o ditador Nicolás Maduro. Mas já se desenhava o clima fraudulento quando, ao fim, no encerramento da votação, tomou-se de silêncio a sala de apurações, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de transparência, e a autoridade brasileira nada disse nem comentou, pelo menos não até agora. E não há perspectiva de que o faça ao longo das próximas horas. Com o silêncio da autoridade eleitoral venezuelana, que, ressalte-se, é um braço do governo Maduro, e com o silêncio da autoridade diplomática brasileira, a quem compete a liderança democrática da América do Sul, obviamente o resultado da eleição na Venezuela fica sob um impasse, ainda que a comunidade internacional tenha se manifestado. Já no momento do silêncio do breu informativo do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, vários países da América Latina já haviam se manifestado cobrando transparência, o que não aconteceu. Estamos falando de países que têm relevância regional, mas que são menores que o Brasil. Se nós formos considerar posicionamentos ideológicos, talvez a manifestação mais importante seja a do Gabriel Boric, que é da esquerda chilena. Pois bem, o Gabriel Boric foi um dos que disse que não reconhecerá resultado que não tiver transparência. Assim como o Josep Borrell Fonteles, que é alto representante da União Europeia para assuntos exteriores, também falou sobre o assunto nas suas redes sociais. Ele se manifestou da seguinte maneira: o povo da Venezuela votou sobre o futuro do seu país de maneira pacífica e massiva. A sua vontade deve ser respeitada. Então isso denota que a comunidade internacional tende a isolar o regime venezuelano, na medida em que o que se pariu ontem foi uma enorme manipulação eleitoral, com 5 horas de silêncio da autoridade eleitoral. E é importante destacar o seguinte: esta autoridade eleitoral não é uma instituição independente. A Venezuela reproduz a imagem de uma democracia, mas não a pratica, porque os órgãos não são independentes, não existe confiabilidade, auditabilidade, transparência, igualdade de condições e um regramento que seja minimamente justo. O mundo está cansado de saber. Mas o grande mantenedor deste conchavo que se construiu o silêncio de uma manipulação que foi construída dentro do órgão que deveria zelar pela transparência, tende a ser o governo brasileiro, se não cobrar o mesmo que os demais países da América do Sul já o fizeram. O regramento eleitoral da Venezuela, ele foi construído exatamente para que a autoridade venezuelana seja resguardada. No caso, como se permite que não se tenha o acompanhamento da apuração por fiscais, que isso seja feito dentro de um ambiente controlado pelo governo? E desde sempre nós nos posicionamos como país, pelo menos de alguns anos para cá, permitindo
que as transgressões eleitorais na Venezuela se sucedessem. Maduro ontem, na cara dura, pariu um golpe dentro de um golpe. A pergunta que fica é: até quando vai o silêncio do governo brasileiro sobre isso?